Descubra a surpreendente história de Esporo, o jovem transformado em objeto de desejo de Nero. Esporo sempre sonhou grande. Com apenas 23 anos, ele se lembrava dos dias em que ajudava seu avô, um perfumista renomado, a criar aromas mágicos que faziam as pessoas sonharem. No pequeno município do interior de São Paulo, o cheiro de flores e especiarias invadia seu coração e alimentava suas aspirações. Mas ao deixar sua família e sua terra em busca de sucesso na capital, ele se viu apenas como um garoto dos recados, um assistente invisível em uma das empresas de cosméticos mais abaladas da Avenida Paulista. O cheiro dos perfumes sofisticados ao seu redor não era suficiente para mascarar o amargo gosto da rejeição e da desvalorização que vivia. Seus colegas, filhos de famílias ricas, sempre olhavam de cima para baixo, como se ele fosse um intruso naquele mundo glamouroso. Porém, tudo muda de uma hora para outra. Ao entrar no escritório, uma presença imponente rompe o ambiente. Nero, o magnata da moda conhecido por sua ousadia e charme, estava ali em busca de um novo perfume. Seus olhos penetrantes brilhavam como diamantes, fazendo Esporo sentir seu coração disparar. Para sua surpresa, Nero não parecia se importar com o status de Esporo. Ele viu o potencial nele, uma chance que poderia mudar tudo. O convite para ajudar na criação da nova fragrância fez o sangue de Esporo borbulhar de esperança. Ele não apenas se lembrou do avô, sentiu uma chama de criatividade acender em seu peito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que Esporo mergulhava nesse novo projeto, os dias se tornaram uma mistura de emoções. O glamour e a extravagância de Nero o atraíam como uma luz, mas ao mesmo tempo, suas raízes familiares começaram a desvanecer. Ele se via cada vez mais longe dos amigos do interior e da verdadeira essência que o inspirava. A pressão se acumulava e no fundo de sua alma, uma batalha interna acontecia. O que era o sucesso sem a verdade do amor e da arte? Mas a euforia da fama era sedutora. Quando ele começou a trabalhar uma fragrância secreta à noite, longe dos olhos críticos da empresa, a emoção se transformava rapidamente em obsessão. A virada dramática chegou quando Esporo começou a desconfiar que Nero estava planejando usar sua criação sem lhe dar crédito. O coração de Esporo se apertou. Ele foi envolvido por dúvidas que ecoavam como gritos em sua mente. Até onde ele iria por reconhecimento? Era a fama que ele tanto almejava que realmente valia a pena? Com a determinação fervendo em suas veias, ele sabia que tinha que fazer algo. Desafiando as convenções e a opressão que o cercava, Esporo planejou um concerto de fragrâncias, um evento único onde revelaria ao mundo a verdadeira essência de seu talento. Ele sabia que precisava fazer valer seu legado e, mais importante, a sua verdadeira paixão. O que acontecerá quando ele se deparar com Nero e suas intenções? A tensão aumentará e a batalha por sua identidade artística começará. Esporo acordou com o som estridente do despertador, o coração ainda pulsando com a adrenalina da noite anterior. Ele havia sonhado novamente com seu avô, rodeado por frascos coloridos e aromas flutuantes que dançavam no ar. As lembranças o faziam sentir-se próximo de casa, mas logo o peso da realidade o atingiu. A correria da cidade grande e a pressão do trabalho o aguardavam. Com pressa, ele se arrumou e saiu de casa, mas, ao invés do entusiasmo vibrante que o preenchia antes, uma sombra de dúvida pairava sobre ele. Tinha que encontrar uma maneira de fazer seu concerto de fragrâncias acontecer, e estava decidido a não deixar Nero roubar o que era seu. Cada passo que dava na Avenida Paulista parecia ecoar seu dilema, o sonho e a ambição se chocando com a verdade de quem ele realmente era. No escritório, o clima estava tenso. Esporo avistou Nero em uma conversa acalorada com alguns executivos. O homem fazia gestos amplos, sua presença esmagadora.
A energia que emanava era inegável. Todos pareciam se curvar à sua vontade. Sporo, porém, se sentia uma flecha prestes a se soltar de seu arco. Ele sabia que precisava agir rápido. Nos dias seguintes, Sporo começou a trabalhar em segredo. Com a ajuda de alguns amigos que havia feito na empresa, como Lúcia, uma estagiária de design que compartilhava sua paixão pelo mundo dos aromas, ele começou a estabelecer o esboço do evento. O local seria um antigo armazém no centro, um espaço que contrastava com o brilho das passarelas, mas que para ele trazia a essência da autenticidade. Ele escolheu cada detalhe com carinho, pensando em como a essência da sua criação seria capturada ali. Entretanto, enquanto planejava, Sporo não conseguia ignorar a presença constante de Nero. O magnata estava sempre a poucos passos dele, como um predador cauteloso. O olhar de Nero, que antes despertava amor à arte, agora provocava desconfiança. Sporo viu-se confrontado por emoções conflitantes, admiração e medo. Foi então que um evento inesperado aconteceu. No meio de uma reunião tensa, enquanto discutiam os próximos passos do projeto, Nero chegou perto de Sporo e lhe falou em um tom que apenas ele poderia ouvir. Você tem um talento real, meu caro. Mas lembre-se, o que é arte sem ambição? A frase martelou na mente de Sporo como um aviso sombrio. O magnata parecia saber mais do que deixava transparecer. Com o evento se aproximando, Sporo se sentiu cada vez mais pressionado. O seu coração estava em chamas, e a vontade de mostrar sua verdadeira arte aumentava a cada instante. O dia do concerto de fragrâncias finalmente chegou. As luzes piscavam suavemente enquanto convidados começavam a chegar. Ele podia sentir o nervosismo nas entranhas, mas também uma determinação crescente. Quando o momento de revelar sua criação se aproximou, todos os olhares estavam fixos nele. A plateia formava um mar de rostos curiosos, enquanto Nero se posicionava na frente, um sorriso arrogante nos lábios. Sporo respirou fundo, lembrando-se das raízes que o trouxeram até ali. Seria seu momento de brilhar ou de se perder na sombra do homem que tanto admirava. Ao dar o primeiro passo para o palco, uma pergunta atravessou sua mente. Estava preparado para enfrentar as consequências? As luzes se apagavam e, com o coração acelerado, Sporo deu início ao seu concerto. O que ele não sabia, no entanto, era que essa apresentação mudaria não apenas sua vida, mas também a economia do mundo da perfumaria. O que aconteceria agora? A revelação do seu talento seria suficiente para confrontar Nero e sua ambição desmedida? O cheiro do ar fresco preenchia o ar, misturando-se com as notas de baunilha e jasmim que começavam a invadir o espaço. Sporo se posicionou no centro do palco. Suas mãos trêmulas seguravam um frasco feito à mão, que refletia as luzes de cores quentes. Os olhares penetrantes da plateia pareciam derretê-lo ali, em frente a todos, em um momento em que sua alma se expunha sem filtros. Ele começou a falar, sua voz um misto de nervosismo e paixão. Hoje, trago para vocês não apenas um perfume, mas uma história. A história de cada ingrediente, de cada essência que carrega consigo memórias e sentimentos. À medida que falava, a hesitação foi se dissipando. Ele respirou fundo e começou a descrever cada composição que representava partes de sua vida. O cheiro da flor do ipé da infância, a suavidade do algodão de sua avó. Eram fragrâncias que nutriam não apenas o nariz, mas o coração. Mas mesmo neste momento de entrega, a presença de Nero pairava como uma sombra inquietante. Sporo viu, sua expressão inabalável, observando com um olhar que misturava curiosidade e um toque de ironia. Era como se Nero estivesse buscando um erro, uma fraqueza, algo para aproveitar em seu benefício. A presença do magnata era como um eco que fazia seu peito apertar, mas ele não podia deixar isso dominá-lo. No clímax de sua apresentação, Sporo levantou o frasco e o soltou, preenchendo o ambiente com uma nuvem perfumada. Um sussurro coletivo de admiração e surpresa ecoou entre os convidados. O perfume era uma explosão sensorial, um convite à lembrança e à nostalgia. E por um segundo, ele viu seus ouvintes se perderem nos sentimentos que evocava. Mulheres e homens pareciam se lembrar de momentos, enquanto sorrisos surgiam em rostos outrora sisudos. O poder da arte fez com que suas emoções transbordassem. Mas dentro de si,
A sombra de Nero fazia Sporo questionar o que seria da sua arte se ele não conseguisse conquistar o respeito que almejava. Ele sabia que não precisaria de aproximações cínicas ou traições para se afirmar. O que estava fazendo era puro e verdadeiro. Aquele momento era dele, mesmo que não soubesse o que viria a seguir. Quando sua apresentação terminou, uma onda de aplausos calorosos explodiu em sua direção. Ele sorriu, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Aquela resposta era tudo o que ele precisava. Era como se cada essência tivesse feito um pacto com sua alma, prometendo não deixar que Nero levasse sua paixão a sério. Ele havia se preparado para esse momento e, no fundo, confiava em sua essência. Mas, antes que pudesse saborear sua vitória, uma risada ecoou no fundo da sala. Sporo enrijeceu. Nero levantou-se e, com passos largos, se aproximou. Impressionante, Sporo. Mas você realmente acha que isso é o suficiente para mudar as coisas? O rosto de Nero estava iluminado pelo desafio. A plateia, agora dividida entre a empolgação pela apresentação e a expectativa do embate, mal podia respirar. A pulsação de Sporo aumentou, e ele se perguntou se estava mesmo preparado para o que estava por vir. A ideia de qualquer crítica do magnata do mercado da perfumaria o paralisava. Ele teria que responder àquela provocação. Mas de que forma? As luzes começaram a piscar novamente. O futuro do seu sonho estava em jogo. Ele tinha que mostrar que era mais do que um simples jovem sonhador. Era hora de mostrar a que veio. E ele se perguntou, o que Nero estava realmente planejando? A batalha estava só começando. Sporo virou-se para Nero e pela primeira vez sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Ele respirou fundo e deixou que as palavras se organizassem em sua mente. Não podia deixar que a insegurança fizesse com que ele duvidasse de si mesmo. A plateia aguardava, a tensão no ar quase palpável, e era hora de reverter aquele jogo. Espera um pouco, Nero, ele começou, permitindo que a sua voz se erguesse com firmeza. Você pode ter o poder e a influência, mas no fim, o que importa é a paixão por trás do que fazemos. E isso, meu amigo, você claramente não entende. Os murmúrios cresceram na multidão. Sporo notou olhares surpresos, uns aprovando, outros hesitantes. Ele continuou. O que eu trouxe aqui é uma parte de mim e de todos que amam a arte da perfumaria. É um convite a sonhar, a sentir, a se conectar com as memórias que nos moldam. O que você oferece ao mundo? Apenas produtos vazios, sem história? A expressão de Nero se endureceu, mas Sporo percebeu uma rachadura, um indício de que o magnata não esperava esse tipo de resposta. Era como se a plateia tivesse absorvido a coragem de Sporo, refletindo em seus próprios olhares. Essa não é apenas uma indústria, é uma forma de expressão. Algumas coisas não têm preço, Nero. Isso é algo que você deve aprender, disse Sporo, antes de colocar o frasco de perfume na frente do magnata, como uma oferenda. Este aqui vale mais do que você pode imaginar. O silêncio na sala se tornou quase ensurdecedor. Sporo sentiu seu coração disparar, mas também a adrenalina do desafio. Havia algo libertador em expor sua verdade assim. Ele viu algumas pessoas na plateia sussurrando entre si e trocando sorrisos de aprovação. Nero, por outro lado, parecia ter perdido um pouco do seu poder. Ele se aproximou com um sorriso que não atingia os olhos. Você é ousado, Sporo, mas a vida real é diferente de sonhos. Eu não sou o vilão aqui, apenas um empresário que entende de resultados. E eu sou um artista que acredita no que faz, Sporo respondeu com um brilho intenso nos olhos. Que tipo de legado você quer deixar? Um mundo sem emoções ou um mundo rico em memórias? As palavras ecoaram na sala e a atmosfera começou a mudar. A plateia estava ao seu lado, muitos parecendo prontos para se levantar em apoio. A tensão era palpável, um verdadeiro campo de batalha emocional. Mas antes que Sporo pudesse sentir a onda de aplausos novamente, Nero sorriu. Você tem a suposição de que as pessoas vão se importar. Mas o que vai acontecer quando elas esquecerem esse perfume e esse momento? O que você planejou para mantê-las interessadas? A indagação de Nero era afiada como uma faca, e Sporo sentiu que sua confiança vacilava por um instante. Como poderia ele garantir que não se tratava apenas de um momento passageiro?
Ele se colocou em dúvida ao lembrar que a vida era repleta de efemeridades. Mas então um pensamento claro surgiu em sua mente. Ele estava ali não só para criar um perfume, mas para contar uma história que precisava ser ouvida, sentida e lembrada. A passagem do tempo não era inimiga do que criava, era uma aliada. Vou fazer mais do que apenas dar um perfume ao mundo. Vou criar uma experiência que as pessoas desejam, que ressoa com elas e que assim não pode ser esquecida. Sua voz aumentou, cheia de energia. Assim como as memórias, a arte é eterna. O público explodiu em aplausos. A emoção tomava conta do ambiente. Sporo olhou para Nero, e nesse olhar havia um desafio silencioso, um convite para um embate ainda maior. O que vem a seguir? A plateia estava envolvida na batalha de vontade entre os dois homens. Nero não aceitaria um não como resposta, e Sporo estava preparado para lutar por sua verdade. Ambos precisavam se redimir de suas próprias sombras, e a noite ainda tinha mais surpresas reservadas. Aplaudido e impulsionado pela energia da plateia, Sporo sentiu os olhos de Nero sobre ele, como se a pressão daquela mirada pudesse derreter o que havia conquistado. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, e em um momento de clareza decidiu que não recuaria. Ele percebeu que aquele momento não era apenas sobre perfumes, mas sobre paixão, luta e, mais do que tudo, sobre identidade. Eu não tenho um plano apenas para esse perfume. O que estou oferecendo vai além de um frasco, expansões e a rotatividade das prateleiras. Estou criando histórias que as pessoas vão sentir no fundo da alma. Histórias que vão criar laços, vão desencadear memórias preciosas, quem sabe até fazer chorarem de emoção, ele declarou, com a voz fervente. Os aplausos aumentaram. Sporo podia ouvir batidas de emoção e esperança ecoando ao seu redor. Mas a expressão de Nero continuava entorpecida, como uma máscara. E se essas histórias não tiverem um alcance? E se elas forem esquecidas da mesma forma que você mencionou? Ele retrucou, cortante como um vidro quebrado. A sombra da dúvida cruzou a mente de Sporo. Essa era uma pergunta que o atormentava em meio à noite sem dormir e perseguições em seus sonhos. O que aconteceria se ele não conseguisse se conectar? E se o que estava construindo se desmoronasse? Em um momento de fraqueza, seus ombros começaram a ceder, mas não por muito tempo. Então eu vou fazer isso. Eu vou me assegurar de que as memórias vivam, Nero. Eu vou fazer com que as pessoas se lembrem de cada movimento, de cada nota desse perfume. Ele disse, o ímpeto renovado. Seus olhos buscavam os da plateia. Viu reconhecimento ali, um desejo de transformação. A coragem que havia encontrado em si mesmo parecia agora reverberar. Ali, em frente a um misto de estranhos e admiradores, ele estava se tornando algo maior do que jamais imaginara ser. Nero, percebendo que as palavras de Sporo haviam criado um eco no coração do público, franziu a testa. Mas antes que pudesse articular uma nova linha de ataque, um dos presentes, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão determinada, levantou-se. Sporo, o seu perfume me lembrará do dia em que conheci meu amor, as noites em que dançávamos, a brisa suave que me fazia sentir viva. Sua voz era firme e doce ao mesmo tempo. A plateia começou a murmurar, as ansiedades e expectativas tensionadas transbordavam. Sporo virou-se para a mulher, surpreso. E você se importa? Você se lembra? As palavras saltaram de seus lábios. A conexão fazia sentido. Claro que sim, isso é muito mais que uma fragrância, é a essência de momentos, ela respondeu, e novos aplausos começaram a surgir. Enquanto a mulher falava, Sporo percebeu que essa batalha não se tratava apenas de ele e Nero. Era sobretudo a luta de muitos, pessoas que buscavam significado em suas vidas. Ele não estava sozinho, havia uma rede de conexão ali, um laço sendo criado. Cada um de vocês é parte desta história. Esta é a beleza da perfumaria. Não é apenas um produto, mas o que ele representa. Sporo se virou para a multidão. Com vocês ao meu lado, não há como falhar. Juntos vamos criar um legado. Nero não esboçou reação, mas no fundo uma dúvida começou a instaurar. A noite estava se transformando em um espetáculo mágico. De emoções. Sporo viu as cadeiras começarem a se mover. Algumas pessoas se levantando como se quisessem se juntar a ele. Porém, a tensão ainda pairava no ar. A batalha não estava ganha.
E, como se sentisse isso, Sporo viu Nero puxar seu celular e enviar uma mensagem. A plateia aguarda em suspense, a atmosfera adensa. O que Nero faria a seguir? O embate estava apenas começando e as revelações poderiam mudar tudo. A plateia mantinha a respiração suspensa, como se cada um estivesse segurando um pedaço da esperança que Sporo acabara de acender. Ele sentiu o peso do momento em seus ombros, uma mistura de adrenalina e um fervor palpável. Olhando para Nero, as luzes refletiam a inabalável determinação em seu olhar, desafiando a escuridão que o cercava. Nero digitava rapidamente, os dedos ágeis deslizando sobre a tela como se estivesse criando uma armadilha. O clima era elétrico e Sporo, apesar do medo, decidiu que não deixaria seu adversário dominá-lo. Vamos lá, pensou. Ele respirou fundo, sentindo a energia da plateia pulsando como um coração coletivo. Eu quero que todos vocês sintam a essência da transformação, ele clamou, sua voz ecoando contra as paredes do auditório. Isso não é só sobre o que eu criei, mas sobre o que também podemos construir juntos. Cada um aqui carrega histórias que merecem ser contadas. Quando ele olhou novamente para a mulher de cabelos grisalhos, viu algo a mais nos olhos dela. Era gratidão, mas também o eco de memórias nostálgicas. Sporo sorriu para ela, reconhecendo que seu perfume era uma passagem, um portal que ligaria não só corações, mas vidas inteiras. O celular de Nero bimbou e seus olhos se fixaram no aparelho. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Sporo decidiu arriscar. Ele se aproximou, um passo decidido. Nero, você pode tentar me derrubar, mas não pode apagar o que já germinou aqui esta noite. Não subestime o poder da conexão humana. A plateia vibrou com as palavras poderosas de Sporo, mas se perguntava, o que a mensagem de Nero poderia desencadear? Murmúrios de curiosidade se espalharam. O brilho do palco fazia parecer que a resposta estava feita para ser revelada a qualquer instante. Finalmente, Nero levantou a cabeça, seu olhar uma mistura de ceticismo e desafio. Sporo, não somos apenas emoções e histórias. Isso aqui é um jogo, e você não tem ideia de quantas peças eu tenho na minha mão. A plateia silenciou, sentindo a mudança na atmosfera. Era como se todos soubessem que um novo tipo de batalha estava prestes a começar. Se você acha que esse perfume será um sucesso apenas porque tocou corações, está enganado. Existem números, estatísticas, estratégias que você não entende. A sua paixão pode não ser suficiente. A voz dele era um veneno, cada sílaba uma flecha certeira. Sporo piscou, sentindo uma onda de frustração, mas rapidamente se lembrou do calor dos aplausos, do sentimento avassalador que tomava conta da sala. Sabe, Nero, talvez você esteja certo, os números importam. No entanto, o que uma planilha nunca conseguirá calcular é o amor, a lembrança e a conexão entre pessoas. Isso não pode ser medido. A plateia começou a reagir novamente, alguns aplaudindo, outros segurando a respiração, como se cada um estivesse imerso naquela luta. Sporo continuou, embalando o coração de cada um. Não se trata de vencer, e sim de lutar pelo que acreditamos. Mas então, do fundo da sala, surgiu um novo corpo de vozes. E se você estiver apenas sonhando, Sporo? E se todas essas histórias não forem suficientes quando a realidade bater à sua porta? A dúvida pairava no ar. Olhando para Nero, Sporo percebeu que uma linha havia sido cruzada. Ele precisava atacar, mostrar ao mundo que não só os números, mas as pessoas importavam, e que a verdadeira história estava prestes a ser escrita. Olhando novamente para a plateia, Sporo percebeu que muitas histórias o cercavam, prontas para serem compartilhadas e sentidas. E se essa história não for apenas a minha, mas a de todos nós, você está pronto para descobrir? Com isso, a tensão subiu e o universo parecia girar em torno da decisão que estava prestes a ser tomada. O que Nero tinha em mente poderia mudar tudo. A plateia, agora restando apenas no fio do suspense, não podia deixar de perguntar: o que vinha a seguir? O silêncio na sala era ora opressivo, ora expectante. Sporo sentiu o coração acelerar dentro do peito. Os olhares fixos, cheios de expectativa, o estimulavam a seguir em frente. Tudo isso não era apenas sobre ele, era também sobre cada um que estava ali, com histórias que se entrelaçavam como fios de um tecido incomum.
Eu quero que vocês se lembrem de um momento, Esporo começou, e a plateia se inclinou para ouvir. Quando vocês sentiram que tudo era possível, quando um gesto simples poderia acender uma chama. Estou aqui para lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Seus olhos brilhavam e cada palavra parecia retirar um fragmento do medo que o envolvia. Nero, por outro lado, mantinha-se impassível. Ele observava o desempenho de Esporo como um estrategista que avalia o campo de batalha, buscando cada fraqueza. Você fala de sonhos e esperanças, mas essa plateia precisa entender a realidade. A beleza do que você cria pode até tocar, mas não sustenta. O mundo é feito de escolhas, Esporo. Seu tom era cortante. Esporo sentiu a pressão aumentar, mas não podia se deixar abalar. Tem razão, Nero. O mundo é difícil e todos nós enfrentamos dificuldades. Mas as histórias que carregamos não são apenas alicerces de dor. Elas também são monumentos de esperança. O perfume que criei é um símbolo de resiliência, dos encontros e despedidas que moldam quem somos. E cada um de vocês aqui representa um capítulo dessa jornada. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. A voz de Esporo estava ficando mais firme, suas emoções à flor da pele. Ele olhou nos olhos da mulher de cabelos grisalhos novamente e viu um brilho de empatia. A conexão humana que ele tanto defendia parecia, naquele momento, ser compartilhada por todos ali. Mas Nero, por sua vez, não iria facilitar as coisas. Ele se levantou, seus gestos precisos como um maestro. E se esse perfume não resolver os problemas? E se ele falhar? Posso garantir que, neste jogo, uma única falha pode significar o fim. O que você fará então? O olhar sarcástico desafiava Esporo a provar seu valor. Esporo hesitou por um instante, uma pequena dúvida rompendo a maré de confiança. Mas ao olhar para a plateia, viu rostos distintos, cada um refletindo um pedaço de sua própria luta. Ele não podia desistir. E se não falhar, Nero? E se esse perfume não for apenas uma fragrância, mas um testemunho de todos que se uniram aqui? O que o mundo precisará não será só de produtos, mas de histórias que criam laços. A tensão crescia, como um arco prestes a se romper. Esporo olhou para Nero com determinação. Vamos colocar tudo em uma só jogada. Coloque sua estratégia contra minhas emoções. Que tal um desafio? Se meu perfume conseguir tocar corações de 20 pessoas nesta plateia até o final da noite, você terá que repensar sua visão e compartilhar sua história, ao invés de derrubar a minha. A plateia estava em êxtase, a adrenalina correndo solta como água numa represa prestes a abrir. Nos rostos refletia-se a esperança renovada e a possibilidade de que, talvez, um perfume poderia sim fazer a diferença. Mas o olhar de Nero permanecia gélido, e a plateia sabia que isso não terminaria facilmente. Se você perder, Esporo, o que vai acontecer com suas histórias então? A pergunta de Nero pairou no ar, como uma bomba prestes a detonar. Esporo respirou fundo, ciente de que todos os olhos estavam sobre ele, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. Um drible de coragem brotava no seu peito, enquanto a sala acomodava a esperança e a dúvida em um delicado equilíbrio. Então, que a primeira gota de perfume comece a jornada de transformação. Ao mesmo tempo que seu dedo estendeu o frasco, permitindo que o aroma se espalhasse. O que seria revelado em seguida? Cada coração estava prestes a ressoar, mas a verdadeira luta estava apenas começando. O perfume começou a se espalhar pelo ar, uma brisa suave e estrondosa. Assim que o primeiro grupo de pessoas inalou a fragrância, um silêncio coletivo cercou a sala. Esporo observou cada expressão se transformar. Rostos que antes pareciam pesados começaram a relaxar, iluminando-se com uma nova luz. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando as emoções guardadas. "Que aroma é esse?" murmurou um homem de meia idade, encantado. "Parece que me lembrou de um verão na infância." A mulher de cabelos grisalhos respirou fundo, os olhos brilhando. "É como um abraço que eu não sabia que precisava." Esporo sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Ele estava no caminho certo, mas a voz de Nero ecoava sua mente como um eco sombrio. E se não funcionasse? E se, no final, aquela emoção fosse apenas uma ilusão?
Ignorando as dúvidas, ele se concentrou nas reações diante dele. Mais uma pessoa sorriu. Outra começou a sussurrar para a amiga ao lado, os olhos arregalados de surpresa. As histórias começaram a ganhar vida, e Esporo sentiu o peso da responsabilidade criar raízes em sua alma. Ele não fazia apenas um perfume, estava invocando memórias, vínculos, esperanças. Olhem para eles, Esporo falou, seu tom subindo com emoção. O que sentimos aqui é real, e é por isso que estamos juntos. Esta fragrância é apenas o catalisador, é a força de nossas histórias entrelaçadas, a força do amor, da amizade, da superação. Ele caminhou pela sala, querendo se conectar com cada pessoa. Levantando o frasco, ele inspirou fundo, absorvendo não apenas o aroma, mas a energia dos que o rodeavam. Na presença daquele momento sagrado, Esporo notou Nero e seu coração disparou. O homem mantinha uma expressão neutra, mas não conseguia esconder a pequena tensão em seus lábios. A impassibilidade dele agora parecia mais um escudo frágil. Qualquer um pode criar um produto, mas quem pode criar uma ligação? Questionou Esporo, lançando um olhar direto para Nero. Você pode ter passado por muitas batalhas, mas nunca conheceu o poder do afeto genuíno. Um riso abafado surgiu em meio à plateia. Ninguém ali esperava que Esporo desafiaria Nero com tamanha audácia. Esporo não queria apenas tocar a todos com seu perfume. Ele queria mostrar que vulnerabilidade e coragem poderiam coexistir. A sala se encheu de um murmúrio crescente. 1, 2, 3. Corações começaram a responder. Esporo contava cada sorriso, cada olhar emocionado que encontrava. 20 parecia um número tão pequeno diante da montanha de sentimentos que emergiam como flores na primavera. Um pedido fervoroso brotou em seu peito. Por favor, deixem que isso funcione. Nero, percebendo que Esporo estava prestes a vencer, interrompeu o momento. Vocês estão caindo na armadilha emocional dele, disse quase em um sussurro, mas a intensidade de sua voz cortou o ambiente. Não deixem que isso os engane. Um perfume não pode mudar o mundo. Esporo sentiu a adrenalina descer pelo corpo, mas não podia deixar que as palavras de Nero o desviassem. E se eu disser que não é apenas o perfume, é a lembrança de tudo o que já vivemos? E nesse instante, Esporo percebeu que seu desafio não se tratava apenas de um jogo de apostas. A verdadeira batalha estava nas emoções que ele estava disposto a compartilhar, nas verdades que desejava revelar. Vendo o impacto naquele momento, decidiu que não recuaria. O desafio não era apenas com Nero, era sobre transformar vidas, sobre oferecer a cada um que o ouvisse a chance de se reconectar com o que realmente importa. Mas o que aconteceria se ele não conseguisse tocar os corações de 20 pessoas? O que aconteceria com suas histórias se suas esperanças não se concretizassem? No fundo, ele sabia que tinha que arriscar tudo. E assim, momentos antes da contagem final, Esporo elevou a voz. Agora, quem aqui está disposto a abrir seu coração e deixar que o perfume da transformação entre em suas vidas, apesar do medo? Nada como um desafio para acirrar os ânimos. As respostas começavam a aparecer, mas a pergunta que pairava no ar era: Esporo realmente conseguiria tocar todos os 20? E o que isso significaria para sua alma? O murmúrio na sala crescia como um mar revolto, mas Esporo conseguiu se manter firme. Começou a contar histórias, fortalecendo a conexão entre ele e as pessoas ao seu redor. Lembro-me de uma vez, em uma tarde ensolarada, em que meu avô me levou ao parque. O cheiro de grama recém-cortada e flores coloridas, o toque da mão dele, firme e acolhedor, era felicidade pura. Cada palavra sua parecia formar um laço invisível. As pessoas prestavam atenção, enquanto algumas olhavam para o próprio passado, revivendo suas próprias memórias de amor e exploração. Esporo sentia seu coração acelerar. Todos nós temos momentos assim, não temos? Momentos que nos definem, que nos fazem sentir vivos novamente. Enquanto as emoções ferviam na sala, ele percebeu a tensão de Nero se transformar em inquietude. O homem em pé no fundo, até então um bastião de frieza, começava a balançar,
quase com receio de que a transformação estivesse prestes a ocorrer. Mas Sporo não ia parar, ele precisava continuar. Este perfume, ele disse, brandindo o frasco com uma confiança renovada, não é apenas uma mistura de essências, é um espelho do que guardamos dentro de nós, e cada um aqui tem uma história que vale a pena ser relembrada. E então, uma mulher idosa com as lágrimas começando a brilhar em seus olhos, se levantou. Eu me lembrei da primeira vez que conheci meu marido. O cheiro do campo na primavera, a risada dele ecoando por todos os lados. Nunca pensei em sentir isso de novo tão tarde na vida. Ouvindo isso, Sporo teve um impulso. Então, que tal lembrar um pouco mais? Que tal abrir o coração para novas memórias? Essa pergunta reverberou na sala, enquanto a mulher continuava a falar sobre seus dias passados de amor e riso. Dando um passo à frente, Sporo olhou para a multidão com intensidade. Ele sentia que a energia estava mudando, começando a se transformar em algo palpável. Era como se o perfume que ele criara não estivesse ali apenas em forma, mas também em emoção e história. As pessoas começaram a aplaudir, a força do momento os envolvendo. Contudo, espelhos nem sempre refletem o que queremos ver. Nesse instante, a expressão de Nero mudou. Por um breve momento, Sporo viu um homem vulnerável sob a máscara de arrogância, um homem que também carregava histórias, medos e anseios. Sporo se dirigiu a ele. Nero, você pode reconhecer essas emoções como fraqueza, mas te asseguro que elas são a maior força que alguém pode ter. O que você tem com seus produtos, eu busco com o meu coração. Por que não se junta a nós? A incredulidade dominou o ar. As pessoas estavam à beira de uma revolução emocional. Sem dar atenção ao que sentia por dentro, Nero fez um rápido movimento e se afastou, murmurando algo que Sporo não conseguiu entender. A sala, que havia se enchido de luz e calor, ficou em silêncio nervoso. Sporo olhou em volta, percebendo que tudo dependia daquela única palavra, daquela decisão final. Agora, a contagem já estava em resumo. A pressão se intensificava enquanto todos aguardavam a resposta dos que poderiam ser tocados. Sporo respirou fundo, permitindo que o aroma envolvesse seus pensamentos novamente, determinado a fazer valer a pena cada segundo. Quem aqui sente que pode se abrir, que mesmo com medo quer deixar suas histórias serem cantadas mais uma vez? A pergunta ecoou no ambiente, e a sala parecia pronta para explodir em emoção, à espera da resposta que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse concluir a contagem, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, e tudo se despedaçou em um tumulto. O que seria? E mais, seria possível que algum coração, neste momento crucial, não estivesse preparado para a transformação que estava prestes a acontecer? O tumulto gerado por aquele grito pegou a todos de surpresa. Sporo paralisou por um instante, sentindo cada nervo do seu corpo em alerta. Olhando na direção do som, viu um grupo de pessoas se aglomerando, apontando para baixo, visivelmente alarmadas. Um jovem que havia se levantado para apoiar sua causa trouxe à tona um desabamento inesperado. "Precisamos de ajuda", ele exclamou, a voz tremendo. O problema não era apenas sobre o perfume. Havia alguém entre os convidados que havia desmaiado. O pânico começou a se espalhar, mas, em vez de ser consumido pela incerteza, Sporo respirou fundo e tomou uma decisão. "Sejamos um só", ele exclamou, sua voz carregando uma autoridade inesperada. "Vamos verificar o que aconteceu e trazer essa pessoa de volta." A plateia, mesmo atordoada, seguiu sua chama de determinação. Sporo se uniu ao grupo que carregava o desmaiado, e todos começaram a trabalhar juntos, trazendo água e ar fresco. Ele viu os rostos preocupados, o ecossistema de emoções mudando rapidamente, mas era nessa tensão que o jovem sentiu que poderia transformar o caos em unidade. Entre sussurros de aflição, uma mulher idosa começou a cantar uma canção suave, algo que dizia sobre encontrar luz na escuridão. A melodia ecoou no ambiente e, estranhamente, a realidade voltou ao foco. Ao som da canção, as pessoas se uniram, envolvendo-se em um círculo de apoio e amor. Cada olhar trocado parecia afirmar que o poder estava na conexão.
Sporo sentiu aquela energia fervendo, uma união forte e visível. Quando o jovem desmaiado começou a recobrar os sentidos, Sporo percebeu que, naquele momento, a essência do seu perfume não era apenas sobre sua criação, mas sobre como as histórias e emoções poderiam erguer um espírito coletivo. Era o símbolo de como a vulnerabilidade poderia conectar as pessoas de... Em meio a isso, Nero, ainda na penumbra, assistia com interesse crescente. As paredes que sempre o mantiveram à distância de emoções começaram a rachar. Sporo, agora imerso na justiça que havia criado, decidiu que era hora de falar diretamente com Nero. "Essa é a verdadeira beleza da perfumaria, Nero!" gritou, sua voz ecoando na sala com fervor renovado. "Não é apenas sobre criar uma fragrância que será esquecida em uma prateleira, mas sobre criar um ciclo, um sentimento que poderá ser sentido por todos. Todos nós já passamos por algo e estamos aqui porque essas histórias nos unem." Nero, claramente afetado pelo que via, revelou uma fraqueza momentânea em seu olhar. As tensões que antes dominavam seu rosto estavam se dissipando, como as nuvens que se afastam após uma tempestade. "Tanta beleza e conexão aqui", Sporo continuou, se aproximando dele. "Pode muito bem ser a mudança que você precisa. Não tenha medo de se abrir, Nero. O impacto de cada história é o que transforma a realidade. Juntos, podemos criar algo que vá muito além de nossos sonhos individuais." A sala começou a vibrar com um entendimento coletivo. As pessoas começaram a aplaudir, o ambiente emanava calor e apoio. Sporo notou Nero hesitar, como se estivesse à beira de um precipício emocional. Algo dentro dele tinha mudado, e agora a coragem o convidava a saltar. Com isso, ele fez gestos amplos com as mãos, mostrando aos presentes que não era apenas um único perfume, mas muito mais que isso. "Vamos juntos criar um legado que vai reverberar dentro de cada coração", gritou, e a plateia, energizada, bradou em resposta. Sporo não se contentaria em parar por ali. Com um sorriso destemido, ele convidou todos a se reunirem. "Então, que tal, juntos, celebremos esta nova era? Vamos experimentar o perfume da nossa transformação aqui e agora." As pessoas levantaram suas mãos e a atmosfera explodiu em uma celebração de histórias coletivas, experiências compartilhadas e união, enquanto as essências do perfume se misturavam com suas emoções. O perfume de Sporo havia criado um ambiente seguro e acolhedor, onde cada um poderia se abrir, se conectar e se realinhar ao que realmente importava. Nero finalmente deixou a barreira que o isolava e se aproximou do palco, encontrando o olhar de Sporo. Um reconhecimento silencioso trocou entre eles. "Talvez haja mais nesse negócio do que eu acreditava", ele murmurou, como se estivesse redescobrindo uma parte esquecida de si mesmo. E assim, a história de Sporo não terminou em uma simples competição, mas em um emocionante renascimento de empatia e paixão. O jovem transformou seu conhecimento em essência e sua fraqueza em força. Agora, a jornada estava apenas começando, carregada de emoção e promessas. A equipe de Sporo estava pronta para revolucionar o mundo da perfumaria, unindo corações e mentes, porque a verdadeira arte não se media em números ou estratégias, era cravada na essência da vida, e Sporo, enfim, encontrara seu lugar. Por isso, não se esqueça, inscrever-se imediatamente no canal. É a única maneira de garantir que você não perderá as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã desse conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho emocionante desta jornada. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.